aí, povo de Deus, bem-vindo ao estudo de mais um capítulo do livro do Apocalipse. Que bom que você está nessa caminhada junto comigo aqui no estudo da revelação de Jesus Cristo, que é o livro do Apocalipse. E olha só como é que passa rápido, já estamos no 7º passo. 6 passos já haviam sido dados, um passo a mais hoje dos 21 que estamos nos propondo aqui no estudo do livro do Apocalipse. Afinal de contas, são 22 capítulos, diga-se de passagem, né? Estamos indo aqui nessa perspectiva e vai ser lindo ter você em toda essa caminhada junto conosco nesses 22 capítulos. Ei, hoje o capítulo 7, quero já começar orando contigo, pedindo as bênçãos do Papai do Céu aí. Vamos lá? Deus eterno, obrigado pela chance de estudarmos a Tua Palavra. Estamos nesta caminhada nos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Hoje o capítulo 7. Ajuda-nos a absorver tudo o que é necessário através deste capítulo, através do Teu Espírito, para que possamos estar numa melhor e mais íntima comunhão contigo. Abençoe a cada um desse Teu servo, dessa Tua serva que está conectado aqui neste canal do YouTube, neste momento, em nome de Jesus, amém. Vamos em frente, amado. Você lembra que no nosso último estudo, o capítulo 6, ele começou terminando assim, com uma proclamação dos ímpios, com uma oração estranha. E o que os ímpios oravam? Aos montes e aos rochedos para que desabassem sobre ele. Montes e rochedos caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, porque grande é o dia da sua ira. E eles perguntam assim: quem poderá subsistir? Esta é a pergunta. O capítulo 7 oferece a resposta a esta pergunta. Quem é que vai subsistir? Quem é que vai resistir à tua vinda, à tua glória, ao teu regresso a essa terra? Qual é a resposta? Os 144 mil e a grande multidão. Você observa que o capítulo 7, ele está, na verdade, inserindo a resposta à pergunta que foi colocada no finalzinho do capítulo 6. E você observa que entre a 6ª e a 7ª trombeta é dada uma pausa para inserir o assunto dos 144 mil, ok? Do mesmo jeito como tem uma pausa entre a 6ª e a 7ª trombeta, tem uma inserção de um conteúdo especial entre a 6ª entre o 6º e o 7º selo. 6º e 7º selo, nós estamos verificando a existência dos 144 mil como a resposta à pergunta que foi utilizada ali para encerrar o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Estamos aqui e o verso 7 diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. O pessoal aí da teoria plana da terra, como tendo a teoria da terra plana, se liga aí, isso aqui é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica. É óbvio que a Terra não tem canto, cientificamente ela já é provado que a Terra, o planeta Terra, ele possui a forma arredondada. Tem a galera da teoria da Terra plana que não crê nisso e ainda usa esse versículo aqui como recurso para apoiar essa teoria. Todavia, meu querido, minha querida, o capítulo 7 apresenta toda uma linguagem simbólica que nós vamos dissecar aqui ao observar o assunto dos 144 mil. E óbvio que os anjos retendo os 4 ventos, você observa que esses ventos, de acordo com a luz da própria palavra de Deus, Jeremias capítulo 23, verso 19 e 20, Daniel capítulo 7, verso 2, coloca-nos de modo explícito que ventos podem significar batalhas, incursões de exércitos, conflitos. Então os anjos do Senhor estão segurando os 4 ventos da terra, segurando para que o ser humano não se autodestrua. Porque se de repente Deus não mais se preocupasse com este planeta, no caminho que o ser humano trilha, melhor dizendo, ele estaria criando ou desenvolvendo ou caminhando a passos largos para sua própria autodestruição. Só que o final de todas as coisas, conforme mostra-nos o Apocalipse, não é o ser humano se autodestruindo. O final de todas as coisas se dará com a vinda de Jesus Cristo nas nuvens do céu,
com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Ok? E isso você percebe como promessa do próprio Cristo em São João 14, de 1 a 3, o próprio Apocalipse capítulo 1, verso 7, eis que venho com as nuvens e todo olho verá, o Evangelho de São Mateus anunciando o próprio Cristo dizendo que virá o Filho do Homem acompanhado de milhares e milhares de anjos com grande clangor de trombetas. O apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. Então o final de todas as coisas, o mundo terá o seu ponto final com a volta de Jesus e não com o ser humano se autodestruindo através de uma guerra mundial. Que ocorra até uma guerra mundial, não sei, mas não haverá destruição da raça humana pelo próprio ser humano, que fique isso bem claro. E diante dessa perspectiva, o que os anjos estão fazendo? Segurando todos os conflitos, todas as contendas, todas as batalhas, e eles vão segurando para que o ser humano não se autodestrua. Pastor, o que é os quatro cantos da Terra se a Terra não é quadrada, se a gente não crê na teoria da Terra plana? Bom, a gente não acredita na teoria da Terra plana porque os cantos aqui é figura de linguagem, são figuras de linguagens utilizadas para caracterizar os pontos cardeais, a Terra em sua totalidade, norte, sul, leste, oeste, porque o globo inteiro está sendo retido ali, o globo inteiro está sendo protegido pelos anjos do Senhor, para que o ser humano, conforme já dissemos e repetimos agora, não se autodestrua. Se ligou? Ficou esperto nesse sentido? Muito bem. Você tem um trecho do Grande Conflito na página 614, que é digna de nota neste momento, é digno de nota. Observe, ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos, olha o que a profetisa diz, de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. Já imaginou nos últimos dias da história dessa terra, quando os anjos, após o fechamento da porta da graça, a oportunidade de salvação não existir mais para ninguém, os anjos soltarem os quatro ventos e Deus não impedir mais absolutamente nada, essa terra entrará num colapso total, momentos antes da volta de Jesus. Conforme você viu no sexto selo ali, o relato, o céu vai se enrolar como um pergaminho. O pergaminho é um instrumento de escrita, nós estudamos isso lá nas 7 igrejas, na igreja de Pérgamo, nós vimos que pelo embargo lá do faraó, a gente não quer mais que o pessoal de Pérgamo utilize aqui os nossos papiros. E aí o Egito fez o embargo para Pérgamo e Pérgamo inventou o pergaminho. Ou seja, o céu vai se enrolar como um pergaminho. Lembra quando está tudo enrolado aqui assim, que chegam naqueles filmes romanos e desenrolam aqueles rolos, enrolam aqueles rolos? Agora você imagina o planeta Terra entrando num processo de convulsão. Os anjos soltarão os ventos, não estarão mais retendo coisa alguma. Momentos antes da volta de Jesus. Pastor, o que será de mim? Você está tranquilo. Se você está nas mãos de Deus, se você pode dizer, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não precisa ter preocupação quanto a isso. As forças destrutivas estão sendo contidas neste momento. Para quê? Para que neste momento as forças destrutivas? Por que Jesus não volta logo? Porque está ocorrendo o selamento do povo de Deus. Exatamente. Deus tem um selo. Você observa aqui, ó, o versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E o verso 4 diz que o número daqueles que foram selados eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí tem a listagem aqui, 12 mil de cada tribo,
ok? E o verso 8 terminam que foram selados 12.000 de cada tribo, e o verso 9 diz que depois dessas coisas, uma grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas, e clamavam com as palmas nas mãos ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, e o cântico ali é feito, coisa extraordinária, cena impressionante diante do trono de Deus. Mas muito bem, estamos falando do selamento. Por que que os anjos estão segurando os 4 ventos da terra? Por que que não soltam e o planeta é destruído logo? Porque estamos num processo de selamento dos 144.000, 12.000 de cada uma das tribos. Perfeito. Vamos começar pelo selo? O que é o selo de Deus? Ei, o selamento é uma atividade comum na linguagem bíblica. Por quê? No Antigo Testamento isso tinha um sinal de propriedade. Quando alguém selava alguma coisa no Antigo Testamento, estava testificando acerca da sua propriedade quanto àquilo que era selado, ok? Imagina assim, tipo marcar um boi. Quando se marca um boi, você está testificando que você é o senhor daquele boi e está lá a marcação, aquela coisa toda, isso é na linguagem dos fazendeiros e tudo mais. Hoje, o que seria o selamento? Seria equivalente ao quê? A uma assinatura de um documento. Quando você vai transferir uma propriedade para uma outra pessoa, você vendeu aquela propriedade e você vai lá no cartório para poder fazer essas coisas, não tem a assinatura que é o teu selo de confirmação atestando propriedade? Pronto, você já entendeu na linguagem dos dias de hoje o significado de propriedade. E é impressionante isso porque o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem, ou seja, Deus também sela os seus filhos. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E para você ficar mais esperto do que você já é, no judaísmo primitivo, ok? O selamento estava associado à circuncisão. Como era o povo de Deus selado há muito tempo atrás? No judaísmo primitivo, o indivíduo era circuncidado. A circuncisão era o sinal de Deus, o sinal que testificava que este povo pertencia a Deus. Termos de propriedade. Para você ter uma ideia, os escravos nos dias de João, que eram de fato condenados por algum crime, o crime estava inserido na testa, aqui gravado na testa, ou seja, o indivíduo estava selado como criminoso, cujo ato criminoso estava impresso aqui na testa do indivíduo. Ei, tem os adoradores de Astagartes, tem os adoradores de Haddad, lá no Império da Síria, que eles eram marcados respectivamente por uma tatuagem no pescoço e por uma tatuagem no joelho. Exatamente. Quando você encontrava alguém na rua que tinha um símbolo especial no pescoço, adorava um dos deuses da Síria. Quando encontrava no joelho, era uma outra divindade da Síria. Os escravos com a marca na testa, ok? E quando concernente ao Império Romano, os soldados que eram propriedade do imperador, eles também tinham uma marca na mão atestando que eram soldados do Império Romano, propriedades do Império. Você já identificou aí a relevância de um selo. Só que o selo de Deus não é como o Deus da Síria. Não é um selo impresso e de modo visível. O selo de Deus, ele não é uma marca visível colocada na testa, mas como afirma Ellen White, no Eventos Finais, na página 220, significa a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que o povo de Deus não possa ser abalado. Impressionante que esse trecho aqui de informação acerca dos 144.000, ele se repete lá no livro do Apocalipse mesmo, só que no capítulo 14. Você tem aqui no capítulo 14 em diante uma outra descrição dos 144.000. O que que isso significa? Isso significa que você tem 2 relatos dos 144.000 dentro do livro do Apocalipse. Aqui no capítulo 7, eles recebem o selo de Deus.
no capítulo 14 do livro de Apocalipse, onde eles aparecem novamente, ao invés do selo, eles recebem o nome de Deus. Só que o nome e selo têm equivalentes de propriedade também, ok? E se você observar no contexto geral da palavra, você consegue chegar a algumas conclusões acerca do que seria o selo de Deus. Primeiro, com referência à própria Bíblia, porque é a Bíblia que se explica. Não sou eu que te digo qual é o selo, mas a própria Bíblia diz o que é utilizado como selo que atesta que todos nós somos propriedades de Deus. Muito bem, somos propriedades de Deus na criação e somos propriedades de Deus na redenção. E o sábado, por exemplo, é o sinal de criação e redenção. É o sinal de que somos criados e redimidos pelo Senhor. Você observa, por exemplo, o texto de Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e capítulo 20, verso 20. Um texto que, a propósito, é muito necessário lermos juntos aqui, ó. Dá uma olhadinha, Ezequiel, capítulo 20, ok? Vamos no versículo 12 e vamos também no versículo 20. Ezequiel 20, verso 12 e 20, verso 20. Diz assim, ó, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal. Quem que é o povo de Deus nessa terra? Aquele pessoal lá que guarda o sábado lá, aquele pessoal lá. É o sinal, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Perfeito? Agora, olha a repetição no verso 20. Diz assim o verso 20. Santificais os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E qual é o simbolismo do sábado? O sábado ele foi dado no livro do Gênesis como algo a ser guardado, um período de 24 horas a ser observado com isenção de trabalho, porque Deus é o nosso Criador, é o dia do encontro especial com o Criador. E quando você vê a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, o argumento para mudar o sábado é diferente do utilizado em Gênesis. O argumento utilizado em Deuteronômio 5, se você ler a repetição dos 10 mandamentos, você vai perceber que o que está sendo declarado ali é o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque fostes estrangeiros na terra do Egito, e o Senhor vos libertou. E o que é o êxodo no Velho Testamento? O êxodo no Velho Testamento é sinônimo da graça de Deus que liberta os seus filhos da escravidão do pecado. Os filhos aprisionados no Egito são libertados. O libertador é Moisés, que é um tipo de Cristo. Ou seja, o sinal de Deus como nosso Criador, sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. O sinal de Deus como nosso Redentor, como nosso Salvador, o sábado também, que é o dia da celebração da saída do Egito. Símbolo de criação, símbolo de redenção. Óbvio que no cenário do grande conflito, o diabo faria de tudo ao longo da história para jogar esse dia de guarda na lata do lixo. Por isso que o mandamento começa dizendo: lembra-te, porque certamente a humanidade iria esquecer. E não adianta argumentar dizendo que era só para os judeus. Adão não era judeu. O povo judeu começa a existir como nação a partir de Jacó, filho do próprio Isaac, que Deus transformou o seu nome de Jacó para Israel, que teve os 12 filhos e, consequentemente, as 12 tribos. No entanto, a responsabilidade de guardar o sábado já fazia parte da vida de Adão, que não tinha nada a ver com o povo judeu de modo como concebemos hoje, nada a ver da forma como entendemos hoje. Ou seja, antes do povo judeu existir como nação, o sábado já era uma realidade no Jardim do Éden. Ah, foi dado só lá no Monte Sinai. Não, foi dado no Jardim do Éden. No Monte Sinai foi apenas repetido quando Deus escreveu nas tábuas os 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento, que requer a observância do sábado como o dia do Senhor. Ah, mas Jesus trabalhou no sábado. Não, ele ensinou como é que se trabalha, como é que se observa o sábado, ok? Ou seja, ele disse em Mateus 12:12, é lícito fazer bem aos sábados.
No sábado, conforme o seu costume, Lucas 4,16, ele ia à sinagoga. O que Jesus fazia no dia de sábado? Ia à sinagoga. Às vezes, no percurso, encontrava alguém doente e ele curava, porque é lícito fazer bem aos sábados. Qual dentre vós, vendo uma ovelha cair no buraco no dia de sábado, não vai socorrê-la porque é sábado? Mas no sábado, Jesus não ia para trabalhar em algum lugar. Ele ia à sinagoga conforme o seu costume, porque era dia de cultuar ao seu Deus. Mas a morte de Jesus aboliu o sábado na cruz do Calvário? Não. Aboliu a necessidade de se guardar os dias que eram semelhantes a sábados inseridos dentro do processo cerimonial. Exemplo, o dia do Yom Kippur, ele caía em qualquer dia da semana. Assim como o seu aniversário de cada ano cai num dia de semana diferente, o Yom Kippur, o dia da expiação que marcava a virada para o ano seguinte, o ano novo no calendário judaico, caía num dia diferente da semana à medida que cada ano avançava, assim como o nosso aniversário. Tem ano que cai na segunda, tem ano que cai na terça, tem ano que cai na quarta. O dia do Yom Kippur era um dia especial, que era a purificação do santuário, quando o sumo sacerdote saía do lugar santo e entrava para o lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados de todo o povo, através do sacrifício do cordeiro e, neste momento, do bode. Um era denominado Azazel, inclusive, o bode emissário. Mas, diante de todo esse sistema de sacrifício, só para te dizer, estou te relatando isso, só para declarar para você que este dia era um dia solene, ninguém fazia nada, era uma espécie de sábado. Hoje você não sacrifica cordeiro para ter perdão dos pecados, porque Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já morreu na cruz do Calvário, o sangue já foi derramado, a expiação para os nossos pecados, já temos a chance através de Cristo e, consequentemente, o sábado que era observado, aquele sábado festivo do dia da expiação, como o exemplo que eu estou te dando, não precisa mais ser observado. Mas o sábado dos 10 mandamentos, esse sim, esse não tem nada a ver com aquela questão dos sacrifícios oferecidos neste sábado festivo. Este aqui é o sábado semanal, que celebra a criação, que celebra a redenção, sinal de Deus, selo de Deus. E Deus não destrói ainda a humanidade, não permite que o próprio ser humano se autodestrua com os anjos soltando os 4 ventos. Por quê? Porque Deus ainda está interessado em ser o Criador para muita gente e em ser o Redentor para muita gente. Por que você acha que o diabo lançou a teoria da evolução? É exatamente para minimizar o papel de Cristo como Criador. Por que você acha que o mundo secular, a partir de Charles Darwin, com o livro Origem das Espécies, em 1859, começou a trabalhar para minimizar a existência de um Criador e o ser humano fruto de um processo evolutivo, para que no cenário do grande conflito, Deus, como Criador, também tivesse o seu papel inexistente ou minimizado. Para quê? Porque funciona como selo de Deus para identificar os seus adoradores que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus Cristo, cujo selo está aqui. E não é um selo explícito no sentido de ter uma marca como se fosse uma tatuagem. Aliás, sobre tatuagem nós vamos falar um pouquinho mais à frente no capítulo 19 de Apocalipse, que alguns dizem que Jesus tem uma tatuagem, lá no capítulo 19. Então vamos fazer uma análise disso aí direitinho, para identificar isso de fato, se temos ali o argumento bíblico para usarmos tatuagem. Mas o selo de Deus aqui é invisível. Não é como funcionava uma tatuagem do adorador do deus sírio, o Astagartes, ou então o outro deus sírio, Haddad. O selo de Deus é invisível. É um selo que está na fronte, marcando o consentimento mental, a absorção na mente do seu desejo de ser servo de Deus. Está nas mãos porque denota a tua isenção de trabalho concernente a esse dia, reconhecendo Deus como Criador e Deus como Redentor. Vamos em frente, o Espírito Santo também é um selo de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13, 14, o capítulo 4, verso 30, coloca o Espírito Santo também como sendo o selo de Deus. Lembra do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, selando e ungindo os discípulos do Senhor para a realização e o cumprimento da grande missão? Também é um sinal de Deus para com os seus filhos, o derramamento do Espírito Santo, que inclusive está prometido
para o final dos últimos dias, exatamente no formato de chuva seroide, a profecia de Joel, capítulo 2, aproveita-nos para divertir-nos acerca disso. E aqui estamos com os 144 mil. E aí a questão, pastor, é um número simbólico ou é um número real? Se for um número real, teremos muita dificuldade, porque já temos muitos milhares de servos de Deus espalhados sobre a face da terra, cujo número excede os 144 mil. Nós estamos acreditando aqui na direção de ser um número simbólico. E por quê? Nós estamos verificando aqui, no livro do Apocalipse, no capítulo 7, a descrição das 12 tribos, como sendo 12 de cada tribo. A partir do verso 5, nós temos aqui o relato, e algumas coisas nos chamam a atenção. A primeira coisa é a seguinte: não existe mais nenhuma tribo puro sangue, 12 tribos de Judá, isso aqui é só o pessoal de Judá, 12 tribos de Levi, isso aqui é só o pessoal, enfim. É difícil você acreditar que existem essas 12 tribos de puro sangue, que seriam literais, porque o povo foi levado em cativeiro, a parte norte, cuja capital era Samaria, o reino de Israel, em 722 a.C., foi um reino levado cativo pelos assírios. Os poucos que sobreviveram permaneceram ali, se misturaram com os povos da circunvizinhança, ou seja, essa mistura de povos compromete a pura linhagem das 12 tribos, para dizer que é literal. As 12 tribos, um segundo ponto, listada aqui em Apocalipse 7, ela é diferente da listagem existente em Números capítulo 1, do 5 ao 15, e também em Ezequiel capítulo 48, do 1 ao 29. A ausência da tribo de Dan e a não menção da tribo de Efraim. Como é que pode? Nem Dan e nem Efraim se encontram listados aqui. Aí na sequência, você percebe que é uma multidão que aparece na sequência que ninguém pode enumerar, que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, diz o verso 9 e diz o verso 14. E aí você tem duas diferentes interpretações. Número 1, o pessoal dizendo que os 144 mil e a grande multidão apresentada no capítulo 7 são as mesmas coisas. E número 2, o pessoal dizendo que os 144 mil é um grupo e a grande multidão é outro grupo. Embora alguns intérpretes adventistas considerem este grupo uma outra representação dos 144 mil, nós também podemos entender a grande multidão como uma referência a todos os remidos que sofreram pela fé ao longo de todos os séculos. Os que apoiam a visão geralmente apontam as diferenças entre os grupos. Quem apoiam que são dois grupos distintos, a grande multidão e os 144 mil, eles levam em consideração o seguinte: alguns creem que os dois grupos sejam diferentes, outros creem que sejam o mesmo grupo. Quem acredita que é o mesmo grupo, considera assim: João jamais vê os 144 mil no capítulo 7. Ele não vê os 144 mil. Ele diz assim, depois disto, né? Ouvi é o que ele diz, né? Ouvi que o número era de 144 mil, ou seja, João não os vê no capítulo 7, ele ouve o número, capítulo 7, verso 4. Então, ouvi o número do que foram. Como é que ouve um número? Né? Ouvi o número. Você conta o número, mas escutei o número. Aí o que acontece? Mas depois dessas coisas, quando ele olha, né? O verso 9 diz assim: depois dessas coisas eu vi, e eis grande multidão. Primeiro, ele ouve o número que é de 144 mil. Só que quando ele olha, o verso 9 diz que é uma grande multidão. Ou seja, algumas pessoas estão acreditando que é a mesma coisa, grande multidão e 144 mil. É que primeiro ele ouviu que eram 144 mil quando ele viu uma grande multidão. E diga-se de passagem, 144 mil é uma grande multidão, especialmente se de modo simbólico for comparado, como de fato acreditamos que seja, eu particularmente acredito que seja. Então, se você olha um número simbólico, 144 mil, é gente que não acaba mais. E se a gente que não acaba mais, é uma grande multidão.
Ou seja, diz que é um padrão literário do Apocalipse de linguagem isso daí. João ouve uma coisa, ouvi um leão, e quando ele vê, ele enxerga o oposto. Trata-se de um cordeiro, mas os dois são maneiras diferentes de escrever a mesma realidade. Você percebe isso no capítulo 5, verso 5, no capítulo 1, do verso 10 ao 12, do capítulo 17, o verso 1 e o verso 3, ele ouve uma coisa e vê outra coisa, mas são realidades, são perspectivas diferentes para a mesma realidade. Os redimidos reivindicam a salvação, a vida eterna, o novo céu e a nova terra, por conta da justiça de Cristo concedida pela graça, por isso estão vestidos aí de vestiduras brancas. Mas aí tem uma declaração de Ellen White aqui bem interessante no Grande Conflito, na página 665. Ela diz assim, se liga aí: mais próximos ao trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Em seguida, então ela está vendo uma certa ordem de posicionamento. Primeiro os camaradas ali perto do trono, na visão do trono aqui, do versículo 9 em diante, os que estavam mais próximos ao trono são os que foram tirados como tições do fogo. Estavam como escravos de Satanás, servos de Satanás, e ocorreu um milagre extraordinário que eles vieram para o lado do cordeiro, ok? Aí na sequência ela coloca nessa visão dizendo o seguinte: em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio à falsidade, em meio à incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarara nula, e os que milhões de todos os séculos se tornaram mártires pela fé. Ou seja, agora estamos vendo os caras que ressuscitaram, estamos vendo ali os indivíduos que morreram por causa da fé, que eles foram jogados aos leões, que eles foram queimados em fogueira, aqueles que perderam a vida por intermédio do processo de tortura, que foram mártires por causa da fé. E além está a multidão, que ninguém pode enumerar. Você percebe que ela vai estabelecendo estágios dessa multidão. Primeiro, os indivíduos que eram escravos de Satanás e serviam ao diabo e em algum momento sofreram uma conversão muito interessante. Depois, na sequência, os que morreram por causa do evangelho. Depois, na sequência, uma multidão enorme que ela começa a enumerar nesta visão de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com as palmas nas mãos. Terminou sua luta, a vitória está ganha. Correram o estádio e alcançaram um prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é símbolo do triunfo. As vestes brancas, o emblema da imaculada justiça de Cristo, o qual agora possui tudo isso no Grande Conflito, na página 665. Deixa eu te contar um segredo aqui. Segredo que não é segredo. O segredo que não é o segredo é o seguinte: é que fica essas polêmicas aí tolas, o pessoal gastando tempo. Ah, é que os 144 mil e a grande multidão é uma coisa só. Ah, não, que os 144 mil é um grupo e a grande multidão é outro grupo. Ah, não, que os 144 mil eles são simbólicos, que os 144 mil eles são literais. Mano, se os 44 mil são simbólicos ou literais, se são diferentes da grande multidão ou se são a mesma coisa numa mesma perspectiva, nós estamos falando de um único grupo, que é o grupo de salvos em Cristo Jesus que estão de pé diante do trono do Cordeiro. Fechou? Ou seja, não me importa se é 144 mil um grupo menor e depois o grupo maior, a grande multidão. Na verdade, o importante é estar lá, meu irmão. É estar lá. Se ligou nisso? Eu creio que é um número simbólico, porque o número de servos de Deus maior transcende o número dos 144 mil, creio eu, em nome de Jesus. E também as tribos não existem mais da forma como estão sendo colocadas aqui, ou seja, é um livro construído de modo simbólico em essência. O capítulo 7 entra do processo simbolístico desde o primeiro capítulo, quando os anjos estão segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra, uma linguagem simbólica, e aí crer na literalidade dos 144 mil, você tem o direito, ok? Eu creio no simbólico. Você crê no literal? Vamos seguir junto para o mesmo céu, sem desavença por causa disso, porque isso aqui não é ponto de salvação. Se você crê que 144 é mil literal, se você crê que é profético, se você crê que está incluso na grande multidão, se você não crê que está incluso na grande multidão, eu só te digo o próprio texto que Ellen White cita, que é Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174. Ela diz assim:
Cristo diz que haverá pessoas na igreja que apresentarão fábulas, suposições, quando Deus deu grandes verdades inspiradoras e de molde a enobrecer, as quais devem sempre ser conservadas como tesouros da memória. Olha o que ela está falando. Deus nos deu verdades enobrecedoras, coisas importantes que temos que passar adiante, que temos que gastar o nosso tempo se dedicando a elas. Quando as pessoas apanham esta ou aquela teoria, quando são curiosas em saber alguma coisa que não lhe é necessário saber, Deus não está conduzindo. Eita, toma agora, irmão, receba a pancadona aí do céu. Sabe o que isso significa? Deus não conduz essas conversas de picuinha, de coisas de ponto de vista. Ah, é literal, ah, é simbólico, ah, é a grande multidão, não é um grupo escolhido e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, lá, lá. Não é plano de Deus, continua a profetisa dizendo, que o seu povo apresente alguma coisa que eles supõem, a qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que não os ajudam espiritualmente. Como? Quais pessoas vão constituir os 144 mil? É o exemplo que a Ellen White dá de tipo de discussão que não nos ajuda espiritualmente. É isso aí, que temos muito mais assuntos importantes para discutir na Bíblia do que os 144 mil, se é simbólico, se estão na grande multidão, se é diferente da grande multidão. Ei, mano, o que importa é estar no grupo de salvos. E eu vou te falar uma coisa, eu quero tanto estar no céu, que o pessoal fala assim, nós vamos lá, vamos comer da árvore da vida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Mano, se eu entrar e tiver já do lado de dentro do portão, já tô feliz pra caramba, mesmo se eu não tiver um acesso à árvore lá, que tem um montão de gente lá, uma multidão danada, especialmente que o Bulhão pregou, marcando encontro com todo mundo, quero te encontrar debaixo da árvore do céu, debaixo da árvore do céu, vai ter tanta gente lá, se eu não conseguir o acesso, ficar aqui um pouquinho mais, ei, vou estar feliz demais só por estar lá. Só por estar lá, só para você ter uma ideia. Aí fica essa briga, que você vai ser isso, vai ser aquilo. E a outra briga idiota é aquela, quantas estrelas na coroa? Não, que a estrela é minha, não, que a estrela é minha. Não, foi eu que dei estudo bíblico. Não, mas foi eu que conheci e tal, não sei o quê. Ô, mano, vamos procurar mais o que fazer, né? O livro Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 70 e 71, a profetisa diz assim, o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos, ou amante do mundo, e vem um monte de reticência e termina dizendo com língua falsa, fofoqueiro não tem selo de Deus, meu filho. Eita Jesus, misericórdia, Jesus tem de misericórdia. E o texto bíblico coloca que eles não se contaminaram com mulheres, né? E aqui não mais uma vez a questão literal, não estou dizendo que os 144 mil são os virgens, né? Os 140 não se contaminar com mulher representa a igreja, as falsas igrejas que constituem a Babilônia, que posteriormente estudaremos no capítulo 16 e 17 de Apocalipse, ok? Ok? Eles são primícias, olha só que coisa linda. Primícias são os melhores frutos da colheita, lembra da festa da primícia? Os melhores frutos da colheita, grupo especial, pois estão vendo Jesus sem passar pela morte. Por que eles são primícias? É gente que não morreu, é um grupo especial, estão vendo Jesus Cristo em vida. Você já imaginou quantos seres humanos já morreram e vão ressuscitar? O grupo que estiver vivo vendo a volta de Jesus, ele fará parte destas primícias, e os 144 mil são primícias, este povo vivo que está aguardando a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estejamos entre eles, em nome de Jesus. Neles não se achou mentira, porque mentira sabe que tem um pai, o pai da mentira, e Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e o pai da mentira você já sabe quem é. O pai da verdade é Jesus, o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Nos servos de Deus, os 144 mil que estão vivos quando contemplam a volta de Jesus, eles são os indivíduos que estão aí tendo o privilégio de não terem sido contaminados pelas mentiras e estarem apresentados diante do Senhor naquele momento. E quando Cristo os vê, dirá abertamente, né? Vinde benditos de meu Pai, possuídos por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então estaremos diante do trono do Cordeiro, cantando glórias e aleluias ao Cordeiro. Oh, esperança maravilhosa! Que você faça parte dos salvos acima de tudo. Se vivo quando Jesus voltar, ou se morto quando ele vier para ser ressuscitado, o que importa, irmãos,
é adentrarmos a Canaã celestial, escutando a voz do Pai nos chamar, vinde benditos de meu Pai. Que essa seja a minha realidade e a sua realidade, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Obrigado, Senhor, pelo estudo nesta hora do capítulo 7, que sejamos selados com o Espírito Santo da promessa, que sejamos selados acreditando que o Senhor é o nosso Criador, o nosso Redentor, e que este selo veio através do derramar do Teu Espírito em nossa vida, para uma vida de unção na Tua presença, longe de se contaminar com as mentiras deste mundo, porque sabemos quem é o pai da mentira, e longe de servirmos a outras mulheres, que são as igrejas falsas, que não professam de fato a Tua palavra, que se constitui Babilônia nos últimos dias. Ilumina-nos cada vez mais, prepara-nos para o breve retorno de Jesus, a mim e a cada um destes que conectados conosco aqui estão, em nome de Jesus, amém.